Olá, muito boa tarde. Na liturgia católica começa este fim de semana a preparação do Natal. Com luzes já acesas um pouco por todo o lado, é certo, o início do Advento assinala um novo ciclo litúrgico e tem a particularidade de ler de uma forma continuada um dos Evangelhos, no caso, o Evangelho de Mateus. Um livro que vamos começar por comentar, contando para isso com a presença do biblista Padre Armindo Vaz, a quem pediremos também a análise à liturgia de domingo. Padre Armindo, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco e precisamente neste início de ciclo, início de uma leitura continuada de um texto, domingo a domingo, não é? O texto de São Mateus. Mas quem é este cobrador de impostos, o autor do texto? É um cobrador de impostos, chamado... Era a profissão dele. Chamado no Evangelho publicano. Publicano, e às vezes as pessoas poderiam ser tentadas a pensar, publicano, porque era um pecador público. É verdade que o era, mas na realidade, publicano é uma palavra latina, é da tradução latina do Evangelho, e que significava, em latim, publicanus, significava aquele que cobrava os impostos para o erário público. Daí publicano, porque trabalhava para o tesouro público. Mateus tinha essa função de de cobrar impostos aos seus compatriotas, connacionais judeus, para o Império Romano ocupante. Não é? Portanto, era uma profissão mal vista pelos judeus, era visto como uma espécie de traidor. Mas Mateus foi visto a um dado momento por Jesus, foi cativado e trazido para o âmbito... Converteu-se? Converteu-se totalmente ao colégio dos apóstolos de Jesus e ele vai escrever este Evangelho. E se quiséssemos identificar o perfil deste texto, que tema marca de facto este Evangelho de São Mateus? Mateus escreve, sabemos-lo pela tradição, para a comunidade cristã convertida a partir do judaísmo. Portanto, para cristãos judaizantes, o que vinham do judaísmo. E Mateus escreve para eles, mas também escreve para outros judeus, piscando o olho a judeus ainda não convertidos. E aí Mateus sentia ter uma tarefa árdua. Qual era? Era de que os judeus conheciam bem as suas sagradas escrituras. E eles, pelo menos os não convertidos, sentiam que Jesus não tinha cumprido, realizado as sagradas escrituras dos judeus. Pelo contrário, ele tinha ido até à cruz, tinha morrido como um criminoso e, portanto, um derrotado total, que, longe de cumprir as Sagradas Escrituras, não deu aquela esperança que os judeus tinham posto nas suas próprias Sagradas Escrituras. Esperavam o Messias. E Jesus não apareceu como o Messias esperado. E então, Mateus, escrevendo para eles, tinha a intenção, sentiu a necessidade de mostrar-lhes que Jesus era verdadeiramente o Messias anunciado e esperado e que o único que faltava era que eles, judeus, na leitura que fizessem, ligassem as suas Sagradas Escrituras àquilo que Jesus tinha dito e feito. Então, Mateus pede uma interpretação radical das suas Sagradas Escrituras. Isto é, ler o Novo, que era Jesus, que já tinha morrido havia uns 50 anos, porque o Evangelho de Mateus quando escreve o texto é do ano 80 ou por aí, dos anos 80. Então, estava-lhes pedido que eles ligassem o Novo de Jesus
com o Antigo, que eram as suas Sagradas Escrituras, fazendo uma relação entre a vida de Jesus e história do povo judaico relatado nas Sagradas Escrituras. Por isso é que ele faz tantas citações do Antigo Testamento, muitas mais do que os outros evangelistas. Central em todo este Evangelho é o anúncio desse novo reino, do reino de Deus? Exatamente. Isso é central. Ele quer mostrar que esse reino de Deus, no qual as Escrituras faziam viver os judeus, foi realizado, mostrado, não só anunciado, mas também mostrado pelo próprio Jesus. Mas ele pede-lhes aos judeus que não fiquem preocupados, porque as suas Sagradas Escrituras não ficavam desvalorizadas. Pelo contrário, ficavam ainda muito mais valorizadas com a sua realização, com o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Jesus alargava a perspectiva das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Muito do que acontece e do que é relatado no Evangelho de Mateus acontece no monte, no cimo do monte, desde o início da vida pública até ao final. Porquê? Porque Mateus sabe que os seus leitores, judeus cristãos ou ainda não cristãos, tinham um grande apreço para com Moisés. Moisés, o dador da Torá, da lei, e que foi o fundador da religião, da história, da fé do povo de Israel. Ora bem, Mateus quer sugerir no seu Evangelho, sim, Jesus veio cumprir e superar aquilo que era e aquilo que disse Moisés. Jesus é o novo Moisés. Para isso, para o sugerir, pôs Jesus a pronunciar o seu discurso programático, o chamado discurso das bem-aventuranças, no monte. Monte Sinai. Melhor, remetendo para o Monte Sinai. Mateus não diz o nome do monte em que Jesus proclama as bem-aventuranças, mas diz que foi no monte. Enquanto que Lucas diz que foi numa planície. O que quer dizer que esse pormenor não interessa muito do ponto de vista da factualidade ou da historicidade. E da mensagem que se quer transmitir. É a mensagem teológica. Quer remeter os leitores para o Monte Sinai, sugerindo que Jesus proclamou a nova lei no novo monte, que é a lei da nova aliança, para o novo povo de Deus. Novo, não no sentido de que exclui os judeus e o povo antigo, mas novo no sentido de que realiza plenamente e ainda supera aquilo que estava escrito nas Escrituras judaicas. Supera, mas quem é judeu não precisa de renunciar ao judaísmo. Pode ser judeu e aderente à pessoa e à mensagem de Jesus. É isso o que nos aparece no Evangelho. E que é lido, de facto, ao longo deste novo ano litúrgico. E vai ser lido agora, ao longo de todo o ano. De forma mais ou menos continuada, não é? Domingo após domingo. Sim, domingo após domingo, excepto em algumas festas, sobretudo depois da Páscoa, em que temos a leitura quase obrigatória de João, do Evangelho de João. Mas, sobretudo, nos domingos do tempo comum, nos 34 domingos do tempo comum, temos sempre o Evangelho de Mateus a ligar sempre com uma leitura, um trecho do Antigo Testamento, um trecho que tematicamente esteja ligado com o Evangelho respectivo desse domingo. E vamos ver daqui a poucos minutos como acontece a respeito deste primeiro domingo do Advento. Antes vamos ouvir o Padre João Lourenço nesta rúbrica que em cada semana traz ao nosso programa sobre o tema da esperança e agora precisamente relacionando com a preparação do Natal. O tempo
do Advento tem duas características fundamentais. Por um lado é memória e por outro é esperança. Memória de quê? Memória da história da salvação que o povo de Israel viveu, preparando assim o advento do Messias. Esperança, porque na vivência deste tempo o povo de Israel alimentou uma grande esperança na salvação daquele que havia de vir para o salvar. E por isso, neste primeiro domingo do Advento, nós temos 3 leituras que, por um lado, falam-nos do tempo do Advento, daquilo que caracteriza e que anima a caminhada do povo de Israel. E, por outro lado, abre-nos essa esperança numa perspectiva escatológica, anunciada particularmente pelo texto de Mateus, que também ouvimos isso. O grande profeta deste tempo, presente em todas as leituras desta quadra litúrgica, é Isaías. E cada uma das profecias chama a atenção dos nossos ouvintes. Cada uma das profecias que fazem parte dos textos litúrgicos destes domingos são profecias ricas, que testemunham exatamente esta dinâmica, esta força, esta interpelação que a esperança traz para nós, que o povo de Israel viveu e que os crentes da história bíblica fazem destacar como um centro. E o centro daquilo que anima a própria aliança deste povo. E por isso eu queria partilhar, acima de tudo, com todos quantos conosco acompanham estes temas, a centrarem-se sobre o sentido da liturgia, as leituras, a dinâmica da palavra de Deus, vivida e testemunhada ao longo da história da salvação e que nós, nesta quadra preparatória para o Natal do Senhor, trazemos até nós e nos anima na nossa vivência. Aqui fica o convite e quero assim que o ano da esperança seja também um ano de uma forte dinâmica de vida que abra um horizonte para todos nós continuarmos a viver e a testemunhar a salvação que vem da parte do Senhor. Memória e esperança a marcar, de facto, a temática deste domingo, desde logo no texto do Evangelho que o Padre Armindo Vaz vai comentar. Antes, vamos ouvir o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de 2 que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De 2 mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Padre Armindo Vaz, de que vigilância fala o texto? Que alerta é este que é deixado? A vigilância é aquela que o próprio texto sublinha com as palavras vigiai, estai vigilantes, etc. A linguagem deste trecho pode induzir as pessoas num erro de interpretação, porque pode levá-las a ficar com medo. Lendo o texto, nós vemos como ele usa uma linguagem que não deixa as pessoas tranquilas. Fala-se, nomeadamente, da vinda do Filho do Homem, que é referida 3 vezes.
A vinda do Filho do Homem. E fala-se de um dilúvio. E fala-se do dono da casa dever estar vigilante, porque a vinda do Filho do Homem ou de Deus pode ser como a de um ladrão que vem arrombar uma casa. E depois diz-se que, trabalhando no campo, uma pessoa será tomada, outra será deixada. As pessoas podem ficar perplexas. Ora bem, não podem ficar com medo ao ler este texto. Porquê? Em primeiro lugar, porque Evangelho é uma palavra que significa boa nova, boa notícia. E, portanto, a intenção do Evangelho em geral, logo também deste, não pode ser a de meter medo. Pelo contrário, é a de dar alegria. Qual é a boa notícia que passa neste texto? Aqui, a boa notícia é aquela que passa pela compreensão do relato e da sua linguagem. Que linguagem é esta? É uma linguagem apocalíptica, como se costuma dizer, que não é uma linguagem própria da nossa literatura ocidental. O Apocalipse, uma literatura apocalíptica, é uma literatura de revelação, de manifestação de algo oculto que precisa de ser descoberto com uma atenção particular, levando o coração para dentro da realidade de que se fala com esta linguagem. Ora, a linguagem que está aqui em causa não está a falar do fim do mundo para meter medo às pessoas. Quer falar realmente do presente. E de um novo mundo, talvez? Do novo mundo, onde virá o Filho do Homem, inaugurado pelo próprio Jesus. Inaugurado por Jesus no seu nascimento, no seu Natal. Mas, veja que este texto não fala do nascimento de Jesus na sua vinda, na sua primeira vinda, sequer, entre aspas, na sua vinda histórica. Fala de uma outra vinda. Quando fala da vinda do Filho do Homem, fala de uma vinda no fim dos tempos. Isto é próprio do Advento. O Advento abre-nos uma perspectiva de esperança e de espera a dois níveis. Ao nível de esperar, preparar e esperar a celebração da vinda histórica de Jesus no Natal, mas, por outro lado, abre-nos para a tensão positiva que nos põe na expectativa e também na esperança da última vinda de Jesus. Que última vinda é essa? As pessoas ficam geralmente perplexas também quando no Novo Testamento se fala dessa segunda vinda. Obviamente que ela não significa, não se refere a uma vinda factual, histórica, na carne, uma nova encarnação, por parte de Jesus, de uma nova encarnação, porque isso não faria sentido, porque queria dizer imediatamente que a primeira não foi boa, nem foi suficiente. Isso está fora de causa. Essa segunda vinda é uma vinda simbólica. No fim dos tempos, porquê? Porque viria julgar a história, dar razão à história humana, sobretudo àqueles aos quais a história não deu razão e que julgou injustamente. Jesus é aquele que, vindo da transcendência, porque pertence ao mundo da transcendência e do Espírito de Deus, pode realmente dar razão àqueles que nunca tiveram, aos quais não lhe foi dada razão na sua vida e que foram injustiçados, violentados. Mas que certeza em torno desse simbolismo, dessa vinda simbólica? Quando pergunta que certeza, a certeza é total, porque se é símbolo, fala de uma realidade. Só que essa realidade é invisível. É uma realidade no plano e na ordem do Espírito. Portanto, é a vinda de Jesus que os cristãos primitivos pediam quando rezavam Maranatá, em aramaico. Maranatá, vem, Senhor,
vem Senhor Jesus. Isto é, vem à nossa vida, vem dar-lhe sentido. Porque sem ti a nossa vida não tem sentido. Não está relacionada esta segunda vinda com o pós-morte de cada um? Essa é uma referência possível desta segunda vinda de Jesus. Realmente, no momento derradeiro de nós nos despedirmos do mundo terrestre, Jesus vem a nós. E está conosco e está por nós, para dar-nos razão por todo o bem que fizemos. Padre Armindo Vaz, fomos falando sobre esta segunda vinda e o tempo voou, mas uma referência só ao texto da primeira leitura, no livro de Isaías, que aponta, enfim, para aquele que há de vir e que ensinará os seus caminhos, andaremos pelas suas veredas. Esta leitura, a Jesus, acredito. Sim, esta leitura foi colocada aqui por parte de uma leitura do profeta Isaías, que é o profeta do Advento. Tipicamente profeta do Advento. Porquê? Porque constantemente coloca o seu povo numa atitude de esperança mais do que de espera. Uma atitude de um futuro melhor, que terá uma realização segura por parte de Deus. E apela aos seus leitores para que estejam atentos aos sinais dos tempos e que saibam reconhecer, que saibam discernir a intenção de cada tempo. Pronto, é isso que significa, no fundo, o vigiai do Novo Testamento. É procurar reconhecer a presença de Deus na história humana. Isaías diz isso, dizendo que no fim dos tempos virão todos os povos até ao templo do Senhor, o templo de Jerusalém, para reconhecer Deus como o seu Deus. Uma experiência e mensagens que vão sendo reafirmadas ao longo destes domingos do Advento. Agradeço ao Padre Armindo Vaz ter apresentado este Evangelista do Ano, São Mateus, e também o comentário a esta liturgia. Muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E a terminar, convido a seguir o nosso portal e a acompanhar a atualidade informativa em agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde.